Olá, eu sou a Evelyn Antônio e você está aqui no Pode Ser, o seu podcast de dúvidas e certezas, certezas das suas dúvidas, dúvidas naquela certeza que você está tendo. E por falar em dúvidas e certezas, eu hoje estava refletindo numa conversa, num bate-papo com um amigo e estava falando sobre perdas e ganhos, que nem sempre o que a gente julga como sendo perda não necessariamente é uma perda. E acho que todo mundo nessa vida já perdeu um pouco, né? Já se perdeu um pouco muito. Mas como todo mundo, como qualquer pessoa, eu já tive muitas perdas, inclusive financeiras. Mas eu penso que de todas as perdas que eu tive, a financeira foi a de longe a menos pior. Eu penso que uma das perdas, assim, não necessariamente uma perda, mas eu penso que, vamos falar de danos. Eu acho que se enquadra melhor falar sobre danos do que propriamente falar de perda. E eu acho que talvez não, certamente a perda mais danosa que eu tive foi a perda emocional, né? Foi o dano emocional. E esse dano emocional acarreta muitas outras coisas, afeta muitas outras vertentes da nossa vida. E esse dano emocional, ele causa perdas, inclusive a perda de autoestima, a perda de confiança, não só em si, mas principalmente com relação aos outros. A gente fica mais arredio, a gente fica mais desconfiado. E eu penso que quando a pessoa naturalmente ela já tem essa desconfiança, fica ainda mais difícil ela recuperar essa confiança no outro, porque acaba gerando medo de passar por toda uma situação novamente, né? De passar por toda uma situação, um ciclo repetitivo, e é muito ruim você o tempo todo ter que ficar se recuperando da mesma dor, ficar cuidando sempre da mesma ferida. E cuidar da mesma ferida é muito complicado, é muito complexo, porque quando você tem que ficar cuidando sempre da mesma ferida, essa ferida que está sempre sendo ali remexida, dificilmente é uma ferida rasa, é uma ferida muito profunda. Então, para você cuidar daquela ferida, para cicatrizar, leva tempo. E tem feridas que elas não cicatrizam mais, elas não se recuperam, a gente não se recupera. E é uma ferida que, infelizmente, acaba se tornando uma ferida crônica. Ela não cura, ela não cicatriza, mas a gente acaba aprendendo a lidar com ela, aprende a cuidar dela, né? Até para ela não se aprofundar mais do que ela já é, assim, profunda. Não doer tanto. Vez ou outra ela vai doer um pouquinho, né? Mas talvez não doa tanto. Mas principalmente, sobretudo, para que ela não impeça da gente ser feliz. Porque eu acho que é muito importante a gente
continuar a vida, continuar buscando em outras situações, em outras pessoas, em outras músicas, em outros afazeres, as nossas doses diárias de felicidade. Porque ser feliz é isso. Não existe felicidade plena. Então todo dia a gente consegue ser um pouquinho mais feliz do que ontem. E essa busca é muito importante. Essa busca que mantém a gente de pé, essa busca que mantém a gente ativo, vivo, né? E que seja esse podcast um podcast de reflexão para todos nós, com relação ao nosso cuidado, nosso autocuidado, o cuidado das nossas feridas e, sobretudo, para que essas feridas elas não se tornem crônicas, mas que, se porventura elas se tornarem crônicas, que a gente saiba lidar com elas da melhor maneira possível, da forma mais positiva possível. E como eu estava conversando, né, para chegar a esse podcast com um amigo, e ele estava falando, é impressionante como você leva ao pé da letra, literalmente, essa coisa de há males que vêm para o bem. É óbvio que eu não quero nunca que os males cheguem até mim para que eu consiga enxergar o bem, né? Mas já que vem, inevitavelmente eles vêm, então eu procuro usar aquele dito popular, né? Do limão faço uma limonada. Só que aí você fica tomando limonada todo o tempo todo, né? Tem outras coisas que você pode fazer com limão, não é só uma limonada. E aí a gente vai vendo outras possibilidades de se autocuidar, de se autocurar. Então, do limão, a gente faz uma limonada, a gente faz uma torta de limão, a gente faz uma caipirinha, uma caipivótica, uma limonada suíça, a gente faz um doce de limão, a gente usa o limão para temperar uma comidinha. E é isso, são as possibilidades. Então, que nós possamos sempre olhar as possibilidades que estão disponíveis para a gente e que tenhamos sabedoria para cuidar das nossas feridas, para que elas não se tornem crônicas, mas que, se porventura se tornarem crônicas, que a gente consiga cuidar com leveza e que elas não nos impeçam de sermos felizes à nossa maneira e que a gente não desacredite dos outros e tão pouco de nós mesmos. Então é isso. Boa noite para vocês, bom dia, boa tarde, não sei quando vocês vão estar ouvindo esse áudio, mas se cuidem que é muito importante que vocês estejam inteiros para si, para não chegar para os outros em pedaços. Tá? E é isso.